Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e hoje o nosso tema é o colesterol. O que é o colesterol? Em que momento ele se torna perigoso para a nossa saúde? O que é o HDL, o LDL? Quais são os sintomas do colesterol alto? Como prevenir? Qual é o alimento correto? A atividade física que a gente deve fazer para prevenção e até mesmo como tratamento. Tudo isso a gente vai conversar aqui no nosso Mais Saudável. E eu quero muito a sua pergunta. Pega o telefone e começa a participar com a gente de qualquer canto do país. Eu quero você aqui na nossa sala de bate-papo. O telefone, você conhece, vai. Você nem paga para ligar, é o 0800 777 0021 e tem também o 19 3871 9620. Por que eu tô aqui? Porque esse videogame aqui eu tô guardando, eu tô vigiando. Eu tenho em casa e sei o quanto eu me divirto com ele. E aí, eu quero que esse videogame também chegue na sua casa, levando aí muito amor na sua família, muita diversão. Como é que você faz para conquistar esse videogame? Ele vai ser sorteado no dia 23, um dia antes do Natal. Então, na semana do Natal, você vai receber esse presentaço da Família Mais Saudável para sua família. Como você faz para ganhar? Meu amor, é só pegar o telefone, ligar, perguntar, se interessar pela sua saúde. Tem muita gente aqui que já garantiu o nome, então garanta o seu também, tá bom? Agora, a gente vai conversar sobre o colesterol e eu quero encontrar o Dr. Ney aqui na nossa bancada e no nosso plasma, porque eu quero entender o seguinte, doutor. A gente sabe que o colesterol ele está presente no nosso organismo. Sim. Mas em que momento ele se torna o vilão e o porquê? Ok, então vamos passar para o público. Você, meu telespectador, eu quero que você olhe aqui. Esta é uma artéria normal. O colesterol ruim, ele se torna ruim por quê? Porque ele se oxida, ele se enferruja. Com esse engrossamento, essa partícula ficando endurecida, ele vai penetrando no meio das camadas dessa artéria. Esta é uma artéria, claro que um exemplo para você ter ideia, e tem essas células que você vai observar que são chamadas células endoteliais. Essas células vão ficando desfuncionantes, não funcionam. Esse colesterol que está oxidado, enferrujado, ele vai penetrando na camada média e vai produzindo aquilo que é a placa de gordura. Vamos deixar aqui na mesa, porque daí os meninos pegam direitinho para quem está em casa, doutor. Muito bem. A partir do momento que a placa de gordura começa a se fazer, ele vai começar a ser o ruim. Tá. Por quê? Vai se juntando, a placa vai engrossando, ela vai aumentando de tamanho e chega um momento que essa placa ela fica instável. O que é a placa instável? O dia a dia, os fatores de obesidade, aumento do ácido úrico, aumento da pressão alta, o aumento do diabetes, o sedentarismo, favorece com que as placas de gordura fiquem instáveis. Doutor, dá uma olhada aqui nessa figura no plasma, que eu acho que a gente pode também ajudar quem está em casa. Vamos trazer para ele. Essa é uma artéria normal, com fluxo normal de sangue passando. Aqui no meio estão as substâncias gordurosas. Essas substâncias gordurosas, elas têm que ser carreadas, tiradas daqui para não impregnarem aqui na camada média, formando isso aqui que chama-se célula espumosa. Essa célula vai se transformar neste padrão que eu mostrei aqui para você, a placa endurecida. Quando a placa está endurecida, ela pode ser dura ou instável. O que é a placa instável? É aquela placa mole que rapidamente pode se romper. Daí que vem o infarto, porque a placa se rompe, forma uma ferida e o corpo vai tentar parar o sangramento dentro da artéria. Então ele forma um coágulo e que obviamente vai entupir a chegada de sangue para o músculo. Perfeito. Eu quero que o senhor fique aqui do meu lado e a gente vai trocar aqui a nossa ilustração por uma outra ilustração para entender o que acontece com o corpo da gente, quais são as consequências do colesterol, para as pessoas entenderem mesmo o que é esse colesterol. Olha lá, coisas que você precisa saber sobre o colesterol. Primeiro, o colesterol é um tipo de gordura, como o senhor acabou de falar, encontrada naturalmente no nosso organismo. Ela faz parte do nosso corpo, ela é precursor de vários hormônios, dentre eles o hormônio feminino. Isso que a gente está falando agora. O corpo humano utiliza o colesterol para produzir vários hormônios, além de vitaminas D e ácidos biliares. Sim, ele faz parte da precursão desses hormônios e faz parte da constituição da vitamina A, D, E e K.
Não só isso, e dos ácidos biliares. Quando você sequestra, reduz brutalmente isso, você vai ter algumas implicações nesses hormônios. Mas a medicina hoje se baseia na evidência. Sabe-se que o aumento do colesterol vai entupir as artérias, vai aumentar a calcificação. Por isso a gente tenta reduzir o colesterol. Perfeito. Existem dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. A diferença de cada um, o que é? Não somente esses dois. Existe o ILDL, o HDL, o LDL e o VLDL. VLDL. Muito bem. O HDL é aquele colesterol bom, honesto. O LDL é o colesterol ladrão, ruim. Tá. Por quê? Porque o LDL pega o colesterol do fígado, onde ele é sintetizado, e leva para tecido, para as artérias. O HDL é o colesterol bom, por quê? Porque ele pega o colesterol que está lá, circulante, e traz para o fígado ser metabolizado e eliminado pelas fezes. Perfeito. Por isso que ele é o princípio disso. As taxas que são apontadas nos exames de LDL e HDL, eu quero que você, meu telespectador, preste muita atenção. O número que se fala é 200. O melhor colesterol que você pode ter é 150. Boa! Você chegou nesse assunto. Vem cá, vamos voltar aqui para o nosso sofá, por favor, doutor. Obrigado. Você que está em casa também pode participar com a gente. Pega o telefone, liga para o 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620 ou através também do nosso auditório virtual maissaudável@rs21.com.br. Hoje nós estamos falando sobre o colesterol. Nós entendemos o que é, algumas observações referentes ao colesterol. Agora a gente quer falar um pouco, Lâmia, como a gente pode evitar? Porque a gente sabe que muita gente traz o colesterol e coloca ele ali na mesa, né? Exatamente. Então, o que a gente vê hoje em dia? As pessoas estão comendo muito fast food, carnes gordas, produtos industrializados, que tem o óleo de palma, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Leite e derivados integrais e evitam comer legumes, frutas, verduras, alimentos integrais, que são essenciais, primordiais para manter uma alimentação saudável, evitar o aumento do colesterol ruim, como o doutor tinha falado agora anteriormente. E o que está acontecendo nos pratos da população brasileira, da americana, no mundo inteiro? As pessoas estão colocando muito mais alimentos que aumentam o colesterol ruim, que é o LDL, e diminuindo os alimentos que têm o HDL. Por exemplo, num prato normal a pessoa está colocando picanha, carnes gordas, né? Picanha, alimentos embutidos, enlatados, arroz sem ser o integral, o normal. Se comer numa quantidade reduzida não tem problema. O problema é a quantidade. Sim. Refrigerante, o cigarro também, que aumenta o colesterol ruim. E estão diminuindo a quantidade do quê? Os alimentos integrais, alimentos mais light, pouco gordurosos. Então a pessoa está... Hoje em dia, o que é mais cômodo? A pessoa que trabalha bastante, hoje em dia a gente sabe que a vida das pessoas está muito corrida, eles procuram o quê? Alimentos congelados, industrializados, fast food. E acaba o quê? Acaba aumentando essa quantidade de gordura no organismo, a gordura ruim. E o pior de todos, a maioria da população, pela vida corrida, está evitando fazer o quê? Atividade física. Não tem tempo de fazer atividade. Vamos falar um pouquinho exatamente sobre isso. Atividade física. Qual é a melhor atividade para quem começou? Foi lá, fez um exame que a gente vai explicar como é feito esse exame. É um exame de sangue, mas a gente vai falar dos níveis certinhos daqui a pouco, tá, doutor? Mas alguém que já fez o exame de sangue, já viu que está com um nível de colesterol ainda normal, mas que já está um pouco alto, o que deve começar a fazer já, nesse momento? De imediato, o que a literatura nos mostra é que o exercício aeróbio, ele reduz bastante o nível de LDL no organismo. Ótimo. Espera só um pouquinho que a gente tem uma tela aí. Pode colocar para a gente entender, quem está em casa, assim que for possível, o que é o exercício aeróbico. Tem muita gente que escuta, mas não sabe. Então a gente vai colocar aí para você entender que nada mais é do que uma caminhada, do que uma corrida, do que um andar de bicicleta. Olha aí, ó, é isso, né? Exatamente. Esse é o exercício. Esse é o exercício aeróbio. É uma duração de 30 a 60 minutos, numa intensidade moderada. Já vai trazer um grande benefício na redução do LDL. Então, por exemplo, um exercício de fortalecimento muscular, musculação, nesse momento, para tentar baixar ou controlar o colesterol, não é bem-vindo. Não que não seja bem-vindo. Nesse momento, para baixar, eu digo. A musculação também traz um benefício para a redução do LDL, porque aumentando o fluxo sanguíneo, a gordura e o LDL acaba não se acumulando na parede da artéria. É o problema que o doutor passou pra gente. Quanto tempo, por exemplo, uma pessoa que está sedentária, que não faz atividade física,
recebeu, como eu te acabei de falar, agora a consciência, tomou consciência, despertou. Puxa vida, meu colesterol tá alto e eu preciso começar. O que você indica? Uma caminhada? Isso, uma caminhada leve. De quanto tempo? De 30 a 60 minutos inicial, bem controlada, um nível de velocidade baixo. E aí isso aí vai aumentando gradativamente. Tá ótimo. Ó, chegou uma hora que a gente adora, que é a hora do Brasil entrar aqui na nossa sala de bate-papo através do nosso auditório virtual. Seja muito bem-vindo, Brasil. Vamos ver de onde vem, aqui de Campinas, que eu falei. Hoje os campineiros estão aí de folga, os campineiros hoje estão feriado, né? Então estão participando ativamente aqui com a gente. Um beijo, viu, a todos os campineiros, porque eu estou morando aqui agora, fico meio São Paulo e meio aqui, e eu sou tão bem tratada aqui em Campinas, eu adoro, a cidade de vocês é linda demais, tá bom? E aí a pergunta é do Marcelo Dutra. Marcelo, um beijo, muito obrigada pela sua participação. Ele pergunta o seguinte: Cissa, tenho colesterol alto e se eu mudar o meu estilo de vida, eu posso parar com a medicação? Beijos, beijos para você também. Então, o que eu entendo aqui, doutor, é o seguinte: ele já sabe que tem um colesterol alto. Aí agora ele tomou a consciência que, se ele se alimentar direito e fizer exercício físico, tá tudo certo na vida dele. E aí ele larga o medicamento. Pode, doutor? Eu vou começar falando para você, Marcelo. Você quer me colocar numa sinuca de bico, mas não vai me pôr, não. Olhe bem, parar a medicação é muito difícil você te responder sem entender teu caso. Mas eu posso te dizer uma coisa, que você vai ter uma redução muito expressiva, maior que 20%, com a associação das práticas não medicamentosas, dieta e atividade física. Você vai melhorar em muito. Parar a medicação depende do seu risco a longo prazo. O que é isso? Saber qual é a sua expectativa de vida, saber o grau do seu entupimento arterial, o grau das suas comorbidades, das suas doenças outras, para mim poder dizer para você. Inicialmente, a gente muda o estilo de vida, depois inicia um tratamento medicamentoso para posteriormente avaliar se pode ou não reduzir o colesterol, dependendo sempre das suas comorbidades, doenças associadas. Muito bom. Então, Marcelo, se cuida, tá bom? Agora, doutor, vamos falar um pouquinho da taxa de exames? Vamos lá. Porque a gente tem alguma coisa aí relacionada a isso, alguma tela? Se tiver, pode colocar enquanto a gente explica. Porque muitas pessoas têm dúvidas. Ah, qual é o número correto para o meu colesterol? Se está baixo, se está normal, se está alto? Como que é, doutor? Eu queria trazer ao público uma informação seguinte. O número que você está vendo na tela, de 60 miligramas por decilitro do colesterol bom, acima disso, esse é o ideal que você tem. O que a gente obtém na prática são 40 miligramas, o limite mínimo. O número do colesterol ruim, de 130, menor que 130 miligramas por decilitro, é o número que se tem como média. Se você tem doenças outras, se você já teve infarto, derrame, é diabético, o seu LDL vai ser abaixo de 100. Qual o melhor LDL? Que é o colesterol que entope, que é o ladrão, o ruim. O ideal desse colesterol é abaixo de 70 miligramas. E digo mais a você, nos estudos atuais, os trabalhos estão mostrando que LDL de 30 miligramas, eles têm mostrado uma redução da placa de gordura de 1 milímetro. Isso é um estudo extremamente recente. Então, com isso você observa que quanto menor o seu colesterol ruim, melhor vai ser o desfecho, o quê? O resultado clínico. As placas vão reduzir e você vai ter menor chance de ter AVC, derrame, infarto do coração, complicações de coágulos no sangue. Então, quanto menor, melhor. Doutora, a gente tem uma tela, pode colocar aqui que eu vou até ela, as principais causas, eu vou empurrar isso aqui um pouquinho, as principais causas do colesterol alto, tá? Então a gente tem aqui como primeiro item um histórico familiar. O colesterol, ele é hereditário? Sim, você tem uma percentagem de pacientes com dislipidemia familiar no Brasil, aproximadamente de 800 mil pessoas com dislipidemia hereditária. É um percentual alto né? No Brasil. Tá certo? Que é aquela dislipidemia com acima de 310 miligramas de colesterol no sangue total, LDLs acima de 220 a 250, que realmente até crianças têm que ser tratadas com intensidade medicamentosa. Perfeito. A gente tem aqui também a alimentação rica em doces e gorduras. Lâmia?
Sim, hoje em dia, que nem eu falei, né, as pessoas estão mais cômodas, né? Ao invés de preparar uma alimentação saudável, uma sobremesa caseira, que a gente sabe o que a gente está fazendo, o que a gente está colocando, não. É muito mais cômodo perder 2 minutos, comprar ali no fast food e dar para a criança. E como eu sempre falo, a criança é o que o pai e a mãe comem. Então, se a mãe e o pai estão comendo fast food, produtos industrializados, bolacha, sorvete, com gordura bastante hidrogenada, que são as gorduras trans, com certeza a alimentação dela vai ser rica em gorduras e gordura saturada e outros afins, como sódio, por exemplo. E aí, na vida adulta, vai representar um problemão, né? Ó, daqui a pouco a gente vai voltar com as principais causas do colesterol alto. Hoje, esse é o nosso tema aqui, por isso montamos uma equipe multidisciplinar para te ajudar. Vem com a gente, participa. Tem um monte de questão aqui, a gente vai fazer. 0800 777 0021. Tem também o 19 38 71 9620. Não esquece, quem liga, quem participa, quem se interessa pela saúde, quem pergunta aqui para os doutores, quem faz do Mais Saudável o seu consultório particular, vai ser presenteado sim no final do ano. Como? Com o quê? Eu vou até ele, porque eu amo olhar aqui para esse videogame. No dia 23 de dezembro, olha só o que vai chegar aí na sua casa, para você poder presentear a sua família. Para isso, é só pegar o telefone, espantar a preguiça e participar com a gente, porque nós estamos falando aqui sobre o colesterol. Daqui a pouco eu volto para responder. Eu não, os especialistas. Não de escola, eu já volto. Vamos pegar o papelzinho.